Amém? Abriu sua Bíblia? Quero saudar todos com a paz do Senhor Jesus. Você aí nas redes sociais, a paz do Senhor Jesus. E nesse bairro Morada Nova, a paz do Senhor Jesus, né? E para você que está nos ouvindo aí também, a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Ele, quando ressuscitou dos mortos, ele foi aonde seus discípulos estavam reunidos, com medo dos romanos. E a Bíblia diz que Jesus, ele não arrebentou a parede, ele não arrebentou a porta, ele simplesmente atravessou. Simplesmente Jesus atravessou a matéria e chegou lá e disse: paz seja convosco. Soprou o Espírito sobre ele. Paz seja convosco. O assunto aqui é outro, né? Mas imagine para você ver. Por que que Jesus atravessou a porta sem arrebentar a porta? Sabe por quê? Porque ele já estava ressuscitado dos mortos. Ele já estava com o corpo glorificado. Aleluia. E é este corpo, é com este corpo é que nós vamos para o céu. Aleluia. O apóstolo Paulo diz que os que morrerem em Cristo vai ressuscitar primeiro, e depois nós, os crentes que estivermos vivos, teremos esse corpo transformado. Aleluia. Então nosso corpo vai ser transformado no corpo glorificado para subir para a glória. Amém. Por isso é que Jesus atravessou aquela porta sem arrebentar a parede, arrebentar a porta, porque ele já está com o corpo glorificado. Amém. Mas já que o assunto aqui é outro, pega essa Bíblia, Gênesis capítulo 11. O texto é o seguinte: toda a terra com uma mesma língua. Aleluia. A gente vai pegar alguns minutinhos aqui só, amém? Aí, uns 20 minutos, meia hora, eu espero. E lembrando você que vai ficar muita coisa a desejar aqui, mas vamos falar um pouco aqui dessa passagem, amém? Vai lá. Toda a terra de uma mesma língua. Você sabe que Deus havia acabado com a terra, né? Na época de Noé, acabado com a terra, desculpa, correção. Mandou o dilúvio. E todo mundo sabe da história de um dilúvio, tá vendo? Noé fazendo a arca, amando de Deus, já estava com a planta, sabia a medida, o comprimento, a altura, a largura, e chamou seus 3 rapazes, né? E de certas 3 noras, sua esposa, e começaram a fazer a arca ali. E olha bem, demorou 120 anos para fazer aquela arca. Isso quer dizer que Noé pregou 120 anos. Tá vendo nas redes sociais? Tá vendo aqui nesse bairro? Noé ficou fazendo a arca 120 anos e também pregando 120 anos. Imagina pra você ver. E pregando que ia mandar dilúvio. E na época de Noé não existia chuva, e muito menos dilúvio. Na época de Noé existia o vapor que descia e regava a terra. Nem chuva existia. E aquele homem fazendo aquele barco e dizendo: Deus vai mandar dilúvio. Meu irmão, imagina as redes sociais da juventude daquela época. Imagina as redes sociais. Como é que não comeu de colher dessa notícia de que tinha um velho, um homem, praticamente no deserto, fazendo um barco e dizendo: Deus vai mandar dilúvio. Olha, é loucura, não é? Mas ele pregou: Deus vai mandar dilúvio. Deus vai mandar dilúvio. Deus vai mandar dilúvio. Deus vai mandar dilúvio. 120 anos. E o que aconteceu? Depois eu vou falar sobre isso aí, viu? Entrou dentro da arca, ele, os filhos, as noras, as mulheres, a mulher dele, aleluia. E a bicharada irracional, aleluia. E sabe quem fechou a arca? Sabe quem é que fechou a arca? O Senhor. Não foi Noé que fechou a arca, não.
Foi o Senhor que fechou a arca. Amém? Então mesmo que Noé tivesse dó, compaixão, porque tem dó das pessoas, né? Amém? Principalmente os nossos governantes, os que estão no topo do comando. Amém? Nós temos dó das pessoas. Aí Deus fechou a arca, acabou. Ninguém abre mais, ninguém abriu mais. Mas vamos lá aí. Gênesis capítulo 11, o versículo 1. O texto é o seguinte: toda a terra com uma mesma língua. E na outra versão está lá, toda a terra na mesma língua e na mesma fala. Tem alguma diferença de hoje? Primeira pergunta: tem alguma diferença hoje da Torre de Babel? Toda a terra com a mesma língua, com a mesma fala. Tem alguma diferença da Torre de Babel? Não, não. Olha o satélite aí pra cima. Pega o binóculo, a luneta. Você vai ver os satélites aí em cima do nosso país, do Brasil. Lá nos Estados Unidos nem se fala, na Rússia, vários países da tecnologia, tá cheio de satélite. Em outras palavras, o globo terrestre está cheio de satélite, um mandando mensagem para outra. Então, nós vivemos uma era que não tem diferença da era da Torre de Babel, aleluia. E esse aqui é o segundo movimento ecumênico, porque o primeiro foi lá no céu. O diabo, né, o anjo que caiu, o Lúcifer, portador de luz, queria ser igual a Deus, tomar a posição de Deus. E na política dele lá, juntou uns anjos lá e prometeu cargo para eles se tomasse o trono de Jeová. Um negócio assim, amém? Fez proposta para ele a política. Aí Deus manda o Miguel Arcanjo lá e dá a espadada. Deus nem do trono saiu. O diabo foi despencado lá de cima para baixo, aleluia. Não vai dar prazo para explicar o resto da história aqui não, hein? Lá no céu, com a rebelião de Satanás, foi o primeiro movimento ecumênico. E o segundo é esse aqui, ó, Torre de Babel. E o terceiro está em aberto. O terceiro é quando o anticristo estiver reinando aqui. Vai ter uma igreja ecumênica. Apocalipse 17. Vai ter só uma religião mundial. Aleluia, glória a Deus. Mas isso é outra história. Vamos falar do segundo movimento ecumênico, Torre de Babel. Amém? O primeiro foi lá no céu, que o diabo foi despencado lá com seus demônios. Está aí nos ares e pedindo você de ser crente, aceitar Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo diz: a nossa luta, a luta dos crentes, não é com sangue, nem com a carne, mas com as potestades do ar. Está cheio de demônios aí no ar, impedindo vocês de não aceitar a Jesus, de não converter, de não entrar pela porta. Quer uma prova disso? Daniel era um profeta que orava, Deus ouvia na hora. Chegou um belo dia que demorou 21 dias para Deus responder Daniel. E quando veio o anjo, quando veio Gabriel trazer a resposta para Daniel, falou: Daniel, Deus no dia que você aplicou o coração a orar a Deus, foi ouvir a sua oração. Mas o príncipe da Pérsia, aleluia, se põe no meio. Aí Deus teve que mandar Miguel Arcanjo com a sua espada. E o pau quebrou lá em cima. Houve uma luta com Miguel Arcanjo e com os demônios, para que a oração de Daniel viesse aonde ele estava, aleluia. Então, muitos de vocês nas redes sociais, aqui nesse bairro, aqui nessa Itaúna, não conseguem dar um passo para Jesus, muitas vezes porque muitos de vocês, desculpa a franqueza, é amante do mundo, e outros, a maioria, porque o diabo te prende, não deixa você aceitar essa palavra, aleluia, aleluia. Aí é brincadeira. Aí então, olha lá, Gênesis capítulo 11, verso: e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Não tem diferença nenhuma. Você pega seu celular, você fala em qualquer parte do globo terrestre que tiver satélite conectado do celular do outro, não é? Não tem diferença nenhuma da Torre de Babel com aquela comunicação. Quando Deus destruiu a Torre de Babel, porque o intento do homem era chegar a Deus,
com a sua própria carne, próprio corpo. Aí Deus criou a Torre de Babel. E hoje essas redes sociais, o qual eu e você, nós estamos conectados. É como se o diabo dissesse: olha aqui, Jeová, você destruiu a Torre de Babel, a torre que o homem queria chegar até a ti com a sua arrogância. Eu estou fazendo outra Torre de Babel. Redes sociais, tá todo mundo numa mesma fala, numa mesma língua, tá todo mundo conectado nas suas redes sociais. Torre de Babel. E nós os crentes tá navegando nela também. Aleluia. Aí você fala: irmão, pois é, você também tá usando. É lógico, é lógico. Os demônios impediu a oração de Daniel descer. Não deixou Gabriel trazer oração. Aí teve que vir Miguel, o arcanjo, o guardião de Israel, chegar e dar espadada nos demônios e pedir a oração. Havia Daniel. Aleluia. Então nós os crentes, os evangélicos, tem que estar aí na internet, tem que estar na mídia, tem que estar nas redes sociais, combatendo o mal que essas redes sociais estão trazendo para a humanidade. Aleluia. Amém, pastor. Glória a Deus. Amém. Aleluia. E era toda a terra numa mesma língua e numa mesma fala. E aconteceu que, partindo eles, aqui é um grupo de pessoas carnais, não conhecem a Deus, começaram a andar por conta própria. Hoje a humanidade está andando por conta própria. Está rejeitando Jesus, está rejeitando o caminho que trilhou para nós, caminho da salvação, caminho reto que leva a Deus, que é Jesus. Amém? Aí aqui diz no versículo 2, aqui ó. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale, já acharam um buraco. Aleluia. Aonde você está atolado, irmão? Já acharam um vale, já acharam um vale. Eles foram edificar a torre lá no vale. Eles, por conta própria, caminhar, descer é até fácil, né? Tá vendo? Há um ditado que diz: pra descer todo santo ajuda. Mesmo. E pro inferno, no buraco, todo santo ajuda. Mas pra subir, só tem o santo, que é Jesus. Pra subir ao céu, só tem o santo. Mas pra descer, todo santo ajuda. Pra descer, todo santo ajuda. Eu quero ver subir com a santaiada. Não vai subir porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Aleluia, aleluia. Pra descer, todo santo ajuda, mas para subir é só Jesus, aleluia. Para subir para ir ao céu é só Jesus, aleluia. Tá vendo aqui o que aconteceu aqui? Aí ó. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinear e habitaram ali. Habitaram ali, foi virar sedentário. Abraão e os demais descendentes de Abraão eram nômade. Sabe por que Abraão era nômade? Fazia uma tenda aqui, passava um ano, 2 anos, fazia outra tenda lá. Porque Abraão, o hebreu disse, o escritor de Hebreu disse que Abraão era nômade, não era sedentário, porque ele esperava a cidade cujo o arquiteto é Deus. Por isso que em João 14 Jesus fez a promessa para quem é crente: não se torna o vosso coração, crente em Deus, crente também em mim. Na casa de meu pai é muita morada, se não fosse assim, não vos seria dito: eu vou preparar-vos um lugar, e se eu for, voltarei para vos levar para onde estiver eu, sejai vós também. Vós, os crentes, os cristãos, nós que nasceu de novo, aceitou a ele. Por isso que a oração daquele que é crente é: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Você que não é crente, aqui nas redes sociais, aqui no bairro Morada Nova, aqui nessa Itaúna, estou aqui, não é, estou em Carochinha. Acharam um vale, da terra de Sinear e habitaram ali. Agora escuta o versículo 3, hein? A situação dessa pessoa, dessa turma que não quer nada com Jesus, é só descer. Olha o pensamento dele, versículo 3, diz assim: e disseram uns aos outros, tá vendo? Tá vendo? Disseram uns aos outros. O que é que você está combinando aí com seus amigos, seu estilo de vida, com todo respeito? Fora de Jesus. Jesus, quando encontrou aqueles 2 discípulos a caminho de Emaús, no dia que ele ressuscitou, no domingo, ele disse assim para aqueles 2: que palavras são essas que andais
trocais pelo caminho. Aleluia, aleluia. É uma outra história, um outro estudo aqui. Vou ter que parar. Mas ele fez uma pergunta. Se Jesus fazer uma pergunta para você: que palavra, que coisa vocês estão trocando nas redes sociais, no WhatsApp, Instagram, não sei o quê? O que vocês estão fazendo? O que vocês estão vendo? Aleluia. Olha aqui, ó. E disseram uns aos outros: ei, façamos por conta própria. Tem gente vivendo por conta própria, não quer Jesus. Tem gente que não quer entregar seu estilo de vida para Jesus. Jesus disse: aquele que tentar salvar a sua vida, perderá. Mas aquele que abre mão da sua vida, por amor de mim, achará. É o que os crentes, os evangélicos, estão fazendo. Abrindo mão daquilo que o mundo oferece. Daquilo que o mundo oferece para a nossa carne. A Bíblia diz: não ameis o mundo e nem que no mundo há, porque aquele que se faz amigo do mundo é inimigo de Deus. Aleluia. E a Bíblia diz mais: tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Aleluia. Você acha que é fácil ser crente? Hoje é fácil ser crente, ser evangélico. Então explica aí, pregador. Eu vou explicar a você. Você fala: eu quero aceitar Jesus, da boca pra fora. Aí você recebe o crachá, pendura o seu pescoço: eu sou evangélico. Que maravilha! Você é o quê? Eu sou evangélico. Oh, que beleza! Então vai prosperar, vai dar fruto. Vai ser uma figueira que dá figo. Porque um dia Jesus caçou figo na figueira e não achou, amaldiçoou ela. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Toda vara que está em mim é limpa para que dê mais fruto. E toda vara que está em mim não der fruto vai ser cortada e lançada no fogo. Então você crente, essa crente, vai dar fruto, sua criatura. A gente tem brincadeira, gente. Tá nas redes sociais aí, ó. Vocês acham que é brincadeira? Tá achando que é brincadeira? Olha aqui, ó. E acharam e disseram uns aos outros: ei lá, façamos tijolos e queimemos-los bem. E foi-lhe o tijolo por pedra e o betume por cal. Ela fez tijolo, barro ali, e vou fazer uma torre. O monumento por conta própria. Você vive por conta própria. Você está junto com a multidão. Jesus disse: porfiai por entrar pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele. Em que porta você entrou? Entra pela porta estreita, que é Jesus. Ah, meu Deus do céu, aqui o que eles fizeram? Totalmente contrário. Totalmente contrário. E hoje nós estamos vivendo essa torre de Babel. Essa internet aí com seus satélites. Torre de Babel. Torre de Babel. Olha aqui, continua aqui, ó. E disseram uns aos outros: ei, lá, façamos tijolos e queimemos bem. E foi-lhe o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram, agora você vai ver o que essa turma disseram. Aleluia. Então você que é um cristão, você que está ligado a Jesus, vamos pensar nas coisas do céu. Paulo diz: pensar nas coisas que é do céu e não que é da terra. Não adianta aí você para que é crente, essa crente pregador. Eu sou evangélico, vai pensando nas coisas do mundo. Quem está lá Odisseia, eu te aconselho com todo respeito, ser crente na Filadélfia. Pelo menos essa igreja tem promessa. Apocalipse 3:10 é isso. Porque guardar essa palavra da minha paciência, eu também te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para provar os moradores da terra, os que ficam para trás, os que não subir no arrebatamento. Maranata, vem, Senhor Jesus. Olha aqui para você ver, ó. E disseram: eila, agora presta atenção, você que não é crente em Jesus. Tá, chega a história de Carajinha. Presta atenção, vocês nas redes sociais. Dessa fala aqui, ó. O que eles disseram está escrito na Bíblia. Aleluia. Olha aí. E disseram: eila, edifiquemos nós uma cidade. Porque a Bíblia diz que Abraão esperava a cidade cujo o arquiteto é Deus. Nós os crentes também está esperando aquela cidade. A cidade que está lá no Apocalipse. As suas ruas de ouro. A cidade é quadrangular. Ela está esperando a igreja de Jesus, a noiva de Jesus. Ela está esperando nós, a cidade está esperando os crentes. Aleluia. Ai, meu Deus do céu. Quando nós os crentes for embora e vocês que não é crente vai ficar, vocês podem ir lá nas redes sociais, viu? Não só esse vídeo, mas tem vários pregadores falando a verdade. Aí você encaixa essa também. Puxa vida,
O pregador pregou na pracinha Morada Nova, falou a verdade e nós não acreditamos. Ó, o problema é de vocês, ó. Vocês que não aceitaram Jesus, vocês que não tinham nada com Jesus, não conseguem acreditar. Aqui vai o recado de Jesus para você. Jesus diz assim, ó: se não credes que eu sou, morrereis do vosso pecado. Jesus diz assim, ó: se não credes que eu sou, morrereis do vosso pecado. Jesus diz mais: eu a ninguém julgo, mas a palavra que eu vos tenho dito, essa o julgará no último dia. Aleluia. Por isso, salmista Davi, na sua sabedoria, ele disse: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O conselho que nós, os crentes pregadores dessa palavra, dá para você que não aceitou Jesus ainda, é guardar essa palavra. Faz um depósito no seu coração dessa palavra, porque a palavra de Deus diz, o Senhor diz: eis que eu enviarei fome e sede na face da terra. Sede de ouvir a palavra, fome de ouvir a palavra. Hoje você tem a igreja aqui, o corpo de Cristo, para pregar a palavra para você, porque nós estamos pregando aqui, não caiu de paraquedas não. Jesus é que mandou, ele disse: e de pregar o meu evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Se você não crê nessa palavra, você já está condenada. Meu Deus do céu, Jesus da glória. Pai amado, aí ó, edifiquemos nós uma cidade e uma torre. Ela foi destruída por Deus, e tá aí a internet, essa torre de Babel. Ô, irmão, você não poderia ter falado aquilo, por quê? Você também está nas redes sociais, meu irmão. É necessário nós os crentes estar nela também. Tá entendendo, pastor? Para com esse radicalismo. A minha igreja, ninguém usa celular, ninguém tem televisão na minha igreja. Aleluia. Meu Deus do céu, você vai conseguir. Se você tiver 1.000, 2.000, 3.000, 100.000 membros na sua igreja, você vai conseguir trazer essa doutrina do homem. Ninguém aqui usa televisão, ninguém aqui tem WhatsApp. Para com essa palhaçada, meu irmão. Para. Se esses membros, com todo respeito, eu não uso porque o pastor falou que não pode, então eu vou pro inferno, eu quero ir para o céu. Se você acha que estão deixando isso com medo de ir para o inferno, tu tá enganado. Aleluia, aleluia. Aí, e uma torre cujo cume toque aos céus. Nirode queria chegar ao céu. O Nirode, bisneto de Noé. Esse bisneto de Noé, Nirode, queria chegar ao céu, fazer uma torre para chegar lá em cima, aonde Jeová está. Aleluia. Aí, ó, cujo cume toque nos céus. E façamos-nos, olha a fala, façamos-nos. Cadê Deus aqui nessa história? Cadê Deus nesse projeto? Você nas redes sociais, aqui os incrédulos ateus, cadê Deus aqui nesse projeto? Até agora, Deus não está entrando nesse projeto. Ao passo que a Bíblia diz, tudo que nós vamos fazer, nós temos que colocar Deus na frente. Deus na frente. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Você faz alguma coisa sem Jesus? Só peca, fraqueza vai fraqueza. Sem Jesus, eu e você não faz nada. Só fica a mercê do diabo, do Satanás, virando fantoche de Satanás. Aleluia. Mas com Jesus no barco, meu irmão, não tem tempestade que faz nós naufragar. Aleluia. Aí, ó, aqui, ó, façamos-nos o nome para que não espalhemos, sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Agora presta atenção, lá no jardim do Éden, Deus fala para Adão: crescei, multiplicai e enchei a terra. Foi a ordem de Deus, não foi? Não foi a ordem de Deus? Não foi? Crescei, multiplicai e enchei a terra. É o plano de Deus. Aqui, ó, tá vendo o contrário? Para não encher a terra. Tá vendo o contrário? Tudo que nós fazemos, meu irmão, tudo que você faz é o contrário do querer de Deus. Nós temos que estar na vontade de Deus. Presta atenção, você só aceitou Jesus ainda, você não tem desculpa. Olha só, fala ali: façamos o nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. E Deus mandou espalhar na terra
crescer e multiplicar e encher a terra. E a torre de Babel é para não espalhar. Sabe o que acontece? Quem explicar você uma coisa? Pirode ia fazer a torre e ele falou assim, ó, vocês podem até distanciar, mas sempre tem que ver a torre. Se vocês for longe e não ver a torre, é proibido. Vocês podem ir onde vocês quiserem, mas não tira a torre de seus olhos. Tem que estar vendo a torre. Agora tem essa internet aí, ó, tá todo mundo conectado. É como se Satanás falasse assim, ó, escuta aqui, Jeová. A torre foi destruída, mas está todo mundo reunido, juntos, conectado, tua só fala, tua só língua. Como? As redes sociais. Aí, para não espalharmos sobre a face da terra. Então, desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. Os filhos dos homens. Você quer ser o filho de Deus ou o filho dos homens? Você quer ser o filho da luz ou o filho das trevas? Os filhos dos homens não têm projeto. Os filhos dos homens não têm projeto. Aí o Senhor desceu, eu vou descer. Aí o Senhor desceu, eu vou descer. Pessoal da Nova Era, vai pra cá, diz voador, chupa-cabra, sai com essa palhaçada pra lá. A Bíblia diz que o Senhor desceu. Vamos descer lá, vamos descer e vamos ver o que o homem vai fazer, o que ele tá fazendo. E Deus desceu. E vivo no coração deles era fazer uma cidade, era fazer passamos uma torre para nós, um nome para nós, para que nós não espalhemos. Eu e você está conectado através das redes sociais. Se eu quiser falar com o Donald Trump aqui no meu celular, se você quiser me entender, eu falo, aleluia. Se eu quiser falar com Kim Jong-un, pelo amor de Deus, não sorte essa pomba no Brasil não, eu falo se ele quiser me entender. Se você quiser pegar seu celular, Putin, não sorte esse bicho não, você consegue, se você quiser te entender. Se você quiser ir lá no Irã, falar com o chefe do Irã, pelo amor de Deus, não sorte os parafusos dessas bombas, se ele quiser te atender, ele vai te atender. Isso você vê que nós estamos conectados nessas redes sociais, torre de papel. Maranata. Vamos pegar alguns minutinhos aqui, tá terminando a verdade. Falta 2 versículos, ó. Mas o versículo 4 diz assim, ó. E disseram, eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo nome toque dos céus, e façamos o nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Isso é grave, isso é grave, isso é gravíssimo. Vou repetir, a ordem do Senhor é: crescei, multiplicai e enchei a terra. E aqui é para não espalhar. Amém. Versículos 5 e 6 termina. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Aleluia. O Senhor desceu para... Vamos ver o que esse povo está fazendo. Vamos ver o que esse povo está fazendo sem a minha permissão. O perigo está aí. O perigo é você viver. O perigo é eu viver sem a permissão de Deus. O perigo é eu e você fazer o nosso próprio cardápio e viver nossa própria vida, da nossa própria maneira. Aleluia. Versículo 5. Versículo 6. Ele diz: eis que o povo, diz o Senhor, é um. Tá vendo o que o Senhor falou? Eis que o povo é um. É um. Eis que o povo é um. E todos têm uma mesma língua. Ei, você que é evangélico, você que já aceitou Jesus, você fala a língua desse mundo? Você está ligado com esse mundo? Você acompanha esse mundo? Aqui vai o recado de Jeová para você, Salmo 1, todo crente sabe de cor. Bem-aventurado o homem que não se aceita na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Não são assim os ímpios. Os ímpios são como a moinha que o vento espalha. Aleluia. Mas o justo, tudo que fizer
prosperará. Aleluia. Você é justo, você está justificado, perdoado por Jesus, lavado do seu sangue. Então tudo que você fizer vai prosperar em Jesus. Aleluia. Porque ele é a videira verdadeira, o pai dele é o agricultor. E ele diz: toda vara que está em mim é limpa para que dê mais fruto, e toda vara que está em mim que não der fruto vai ser cortada e lançada no fogo. Aleluia. Maranata. Nós os evangélicos, nós os crentes, podemos fazer essa oração. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Agora você que não é crente vai fazer essa oração. Você que não é evangélico, mas você tem coragem de fazer essa oração? Maranata, vem, Senhor Jesus. E se ele vier agora, você vai subir? Tô falando isso sempre pro seu nome, meu irmão. Vou mudar de assunto aqui. Versículo 6 e 7, termina. Eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Acabou com tudo. Acabou, pode parar. Pode parar, pode parar. Pode parar, o Senhor chegou. O Senhor desceu, acabou o projeto do homem. O Senhor desceu, acabou o projeto do homem. Assim também vocês, governantes aí, fabricantes de bombas, vocês estão mal intencionados, atrás das cortinas dos bastidores, esperando a igreja ser arrebatada, para vocês abrir a cortina, para que eles vão ficar para trás, para apresentar para eles, para os perdidos, o anticristo, o governo mundial, o fim da perdição que o apóstolo Paulo falou. Presta atenção, não tem para vocês, que no Apocalipse 19, versículo 11, o plano de vocês vai ser frustrado, porque Jesus vai descer montado no cavalo branco, e é escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Vamos terminar aqui que a noite está caindo. Aí, ó. E disseram, disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Aí o versículo 7, a confusão de língua. Vamos, glória a Deus. Senhor Deus nosso Pai, nós te damos graças a Deus por mais uma ministração da tua palavra aqui no bairro Morada Nova. E nós oramos também em favor do pessoal das redes sociais aí, que tem acessado esses vídeos, passando os vídeos para frente. Muito obrigado, vocês já se inscreveram e vocês estão vendo pela primeira vez o Despertar Escatológico em prol da fé cristã. Que Deus nos abençoe poderosamente. Amém e amém.